A gente hoje sabe fazer perguntas ao ChatGPT e a gente consegue admirá-lo porque a gente entende a resposta. Né? Como é que vai ser lá na frente? Né? Como é que a gente conseguirá ter senso crítico sobre uma resposta de uma máquina, seja num laudo médico, né? Seja numa automação, sem que a gente não tenha desenvolvido um senso crítico se a gente só consumiu. A minha entrevistada de hoje está presente na primeira edição do livro Por Trás da TI. Nós vamos bater um grande papo, falar sobre vida, sobre carreira, mas principalmente falar de assuntos humanos, daquilo que somos efetivamente. Lilian Hoffman, seja mais do que bem-vinda, um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Renato. Muito prazer estar aqui, não só estar nesse livro que você me convidou com tanta gentileza, e acho que estar aqui para conversar com você é sempre muito agradável. Obrigada. Lilian, você sabe, um grande prazer. Eu estava revisitando um pouquinho a sua história, relendo aqui a sua história de vida. Né? Você veio da periferia da grande São Paulo, né? Ou seja, com uma infância humilde, mas com grandes atitudes. Tenho certeza que Deus te abençoou muito com uma família maravilhosa. E você estava me dizendo aqui, Lilian, que de fato você era muito boa em matemática, né? E que alguns professores ali te incentivavam muito. E foi ali o início de uma grande jornada que nós vamos conhecer agora. Como que foi isso, Lilian? Olha, Renato, é isso mesmo, né? Nasci num bairro chamado Arthur Alvim. Para quem for corintiano vai logo se identificar, porque o estádio do Corinthians é bem pegado. Meus pais, inclusive, moram até lá. Realmente nasci numa família bastante humilde. Né? Meus pais não tiveram oportunidade de estudo, então fizeram aí até a 4ª série primária. Mas tinham, como você comentou, algo muito importante, que tinham valores. Né? Então, eles entendiam que eu meu irmão, né, nós deveríamos estudar, nós deveríamos nos dedicar, né, que você tendo boa vontade, tendo ética, tendo ensino, né, você pode transformar não só a sua vida, mas a vida dos demais. E eu gostava de matemática, você está super certo. E como é que eu descobri esse gosto por matemática? Né? Eu descobri muito com incentivos. Então, acho que isso é um ponto tão importante, né? À medida em que você tem alguém que se destaca. Então, eu tive professoras que falavam, nossa, a Lilian vai super bem, ela é ágil no cálculo, né? Ou desenvolveu uma equação. Então, essa coisa da lógica, né? De resolver um problema a partir de uma lógica, isso valeu depois na minha carreira para a lógica de programação, né? Para outras coisas de tecnologia. Mas eu sempre tive esse reforço positivo, acho que essa é a palavra. Né? Como é que a gente dá um reforço positivo para aquilo e faz com que a gente tenha uma autoconfiança. Né? E aí você diz, você era tão boa assim? Acho que não, mas eu acreditava que eu era. E acho que isso me impulsionou, né, que eu podia mais, porque acreditavam em mim e eu tinha um bom desempenho. Acho que veio daí, veio dos meus professores. Que legal. Lilian, você sabe que uma parte da sua história tem algo de muita superação, né? Ou seja, você boa aluna, né, com sonhos muito grandes, ou seja, inclusive de passar numa grande universidade estadual, né, ou seja, que é muito difícil. Né? E você nunca desanimou, você tentou, né? Você lutou. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua fase, né? Ou seja, idealizando engenharia, a enfermagem vem e bate a sua porta e depois da nossa conversa a gente vai entender que depois faz todo sentido, né, na sua jornada de vida. Verdade, Renato. Os pontos se conectam lá na frente, né? Talvez, acho que a grande sacada mesmo é a gente não se desesperar e falar, bom, é isso que eu tenho, é isso que eu vou lidar. Mas falando disso, né, como é que eu saí? Eu realmente tinha muito desejo de fazer engenharia. Tinha o desejo de entrar na Escola Politécnica da USP, porque era uma possibilidade, né, financeira. Meus pais não teriam como pagar uma universidade privada na época. Mas eu falei, bom, eu vou entrar e vai dar certo. Só que aí nós tivemos uma intercorrência aí do destino. Eu estava para prestar o vestibular, ia prestar para engenharia, essa era meu desejo. E meus pais sofreram um assalto, né? Meu pai trabalhava na época com joias e numa fábrica junto com meu tio. E esse assalto foi bastante assim, foi em casa, então bastante difícil, um momento difícil.
E meu pai, na época, falou, bom, eu não vou mais trabalhar com isso, porque na cabeça dele aquilo também expôs a família a riscos e tal. E meu pai perdeu assim totalmente o emprego, porque ele e meu tio trabalhavam nesse ramo e precisou, né, se reinventar, foi vender material escolar, inventou um outro caminho. E bem nessa época eu comecei a entrar numa dificuldade de pensar, e se eu não passar, né, na universidade? Meu pai já não conseguia mais nem o básico para eu poder seguir. E se eu não passasse na universidade pública, seria difícil. Eu falei, bom, eu vou olhar no manual da FUVEST, que fazia o vestibular da USP, qual é a carreira que eu posso seguir. E quando eu olhei, tinham 2 carreiras que tinham uma pontuação menor, uma delas chamava Economia Doméstica, e eu falei, não, Economia Doméstica acho que não vai dar. Aí tinha enfermagem. E a enfermagem me chamou a atenção, porque tinha na minha história, né, eu tive um momento lá na minha infância, que eu fui internada, tal, e lá no Hospital Santa Marcelina, que existe até hoje lá na Zona Leste, e uma enfermeira, uma freira, que trabalhava nesse hospital, me deu uma enfermeirinha, né, uma bonequinha, eu era criança, e disse para minha mãe, para minha avó na época, a Lilian vai ser enfermeira, tal. E quando eu tive esse momento de encruzilhada, eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Veio na minha cabeça essa história da enfermeira, né? Veio eu quero fazer USP. Eu falei, quer saber? É o que tem para hoje? Eu vou fazer enfermagem. Sensacional isso. E vou... Depois eu vejo o que eu faço. Vou entrar, pelo menos, na universidade que eu desejo. Quem sabe meu propósito de vida seja cuidar das pessoas. A enfermeira, eu lembrei lá, chamava Irmã Iris, essa enfermeira. E eu vou fazer enfermagem. Lilian, você é uma grande referência nesse setor da saúde, né? Você é uma referência como profissional de tecnologia e como líder. Quem conhece, né, as pessoas as quais trabalhou com você são pessoas que, de fato, são pessoas diferentes, né? Foram tocadas por uma grande líder. E nós estamos vivendo um momento, quando nós gravamos esse vídeo agora, um momento desse boom da inteligência artificial, né? Eu queria bater um papo com você sobre isso, né? Relacionar esse fantástico mundo da inteligência artificial, né? Que a gente sabe que tem muitos benefícios, mas também tem alguns pontos de atenção, né? Relação humana real com essa inteligência artificial. E você estava me trazendo uma reflexão bonita que eu queria trazer de uma forma gratuita aqui para o nosso bate-papo, a sua percepção sobre essa importante relação entre as pessoas e a inteligência artificial. Perfeito, Renato. Acho que quando a gente olha a potencialidade que a inteligência artificial traz, né, eu vejo por 2 perspectivas bem distintas, e acho que a gente tem que estar muito atento para tudo isso, né? A primeira eu não tenho medo de maneira alguma dela, acho muito pelo contrário, que a gente pode alavancar muito, né, o poder humano de resolução, seja lá do que for, aplicado à saúde, aplicado ao agronegócio, aplicado às relações, aos governos, né, às automações de cidades. Então, ela tem uma potencialidade muito grande. Se a gente pensa nessas IA generativas, ChatGPT, que, né, neste momento nós estamos sendo invadidos e percebendo o quanto é poderoso para nos ajudar, mas ao mesmo tempo acho que tem um outro lado, que é como a gente não perde, né, ou potencializa os skills humanos, seja da empatia, seja do conhecimento e da dedicação. Então, às vezes eu olho, né, para uma realidade, a gente talvez esteja sendo privilegiado de ver o nascimento dessa tecnologia. Então, a gente veio aprendendo, usando outros sentidos, outras cognições. Hoje a gente aumenta a nossa cognição com essas tecnologias, mas eu fico bastante preocupada quando eu penso em novas gerações que com certeza encontrarão o caminho, mas como a gente consegue, né, fazer com que esses skills humanos eles permaneçam, né? O pessoal diz um jargão que eu gosto, que diz: a gente hoje sabe fazer perguntas ao ChatGPT e a gente consegue admirá-lo porque a gente entende a resposta, né? Como é que vai ser lá na frente, né? Como é que a gente conseguirá ter senso crítico sobre uma resposta de uma máquina, seja num laudo médico, né? Seja numa automação, sem que a gente não tenha desenvolvido um senso crítico se a gente só consumiu. Então, acho que
cuidado, né, na aplicação. E eu também não sei onde está a chave disso, mas eu imagino que a chave seja em entender. Eu vi uma frase essa semana, eu estava olhando um estudo de uma universidade de Toronto sobre a aplicação de IA para predição de internação e UTI, e ele disse, claro, assim, a gente precisa que as IAs elas se tornem tão confiáveis, muito confiáveis e talvez menos explicáveis. Então, quando a gente olha para isso, você diz, como é que eu posso confiar? Eu tenho que confiar porque eu preciso entender, eu preciso usar muito, eu preciso criticar, eu preciso criar pesquisa. Né? Quando eu olho na área da saúde, nós temos, por exemplo, bastante IA sendo aplicada sobre imagem médica. Para eu dizer que essa IA tem acurácia e que ela pode potencializar o olhar do radiologista, eu preciso pesquisar sobre ela, pensar sobre ela, fazer pesquisa profunda, né? Torná-la confiável. Eu posso não conseguir explicar o algoritmo dela como ela usa, mas ela precisa ser confiável. Então, acho que a gente precisa muito não perder o senso da crítica, do aprendizado, né? Da empatia, para que a gente não transforme, né, a tecnologia e a gente não a aproveite. Né? Porque senão a gente vai se transformar em robôs e aí não vai ter a mínima graça. Né? É verdade. Que delícia. Lilian, hoje você é a principal executiva da BP, né, da Beneficência Portuguesa. Você tem uma líder, que é a Denise, que é uma grande referência também. E eu queria trazer aqui um bate-papo com você falando das mulheres. Né? Nós temos um grande grupo, né, que é o MCIOs, as mulheres da tecnologia, né, que fazem um trabalho fantástico, que lutam, que levam o conhecimento. Né? As mulheres, sim, têm muito espaço em tudo aquilo que elas quiserem, porque é comprovado, Lilian, que vocês, né, as mulheres, o sexo feminino, têm muitas competências, são diferentes, né, das competências dos homens, e eu acho que tem aí algo que, junto, pode se criar algo maravilhoso. Né? E a gente está vivendo, por um outro lado, né, uma escassez de mão de obra qualificada. Muita demanda, pouca oferta de mão de obra qualificada. Eu queria abrir um bate-papo com você. Né? Você é um case de sucesso, que a forma como você conduziu a sua vida, a sua carreira, te levou para inspirar mais pessoas. Né? Então, queria abrir um diálogo para a gente incentivar aqui um pouco mais as meninas para se interessarem por tecnologia. Lília, e não só as meninas que estão começando, né? Mas também as senhoras mais maduras, que muitas vezes quer se encontrar. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né, Lília? Com certeza. E acho que essa é a chave, Renato, porque você comentou e eu super concordo. A gente não... Para que a gente ocupe espaços, sejam eles quais forem, né? E a gente falar de inclusão em todas as suas dimensões, inclusive quando a gente fala da mulher, né? A primeira coisa que para mim é a chave disso é a gente entender que a gente não precisa brigar com a nossa essência. Né? E muitas vezes talvez a briga com essa essência porque a gente tem características que são diferentes. Né? E o que faz realmente o bom resultado é o mesclar dessas características. Então, eu também vejo no mercado da tecnologia, né, às vezes, colegas minhas, e às vezes vejo meninas tentando ter atitudes, e às vezes falando de atitudes de perfil diferentes, tentando se assemelhar, por exemplo, às vezes uma atitude, um trejeito, uma maneira de vestir de um homem. Né? Isso, é claro que se essa for uma opção, perfeito, mas às vezes forçado, para que possa se inserir. Então, acho que a primeira nós mulheres podemos continuar sendo mulheres aonde a gente quiser. Exato. Assim como os homens podem continuar sendo os homens onde eles quiserem. Exato. Então, acho que isso é um primeiro ponto. Mas eu acho que como isso hoje, quando a gente fala de tecnologia, né, o mercado ainda realmente acaba tendo majoritariamente sendo masculino, acho que nós temos, então, aí sim uma obrigatoriedade de oportunidades e ajudar. O MCIO, como você tocou, é um caminho, né? Como é que a gente empodera essas meninas, como a gente abre portas, como a gente atrai, para que a gente possa ir mudando esta realidade. Né? Lá na BP a gente tem um grupo bastante diverso, até porque a saúde ela acaba tendo a característica
contrária, ela é mais feminina, né, do que masculina, mas a gente faz vários projetos de diversidade e inclusão e a gente tem iniciativas, por exemplo, para mim é bastante difícil eu ter mulher na infraestrutura, bastante difícil. Então, o que a gente tem feito, por exemplo, para poder atrair, né, e ter? A gente dá o desafio, por exemplo, para o recrutamento. Então, a gente diz para o recrutamento, eu acabei de contratar uma mulher, Angelita, né, o meu gerente executivo de infraestrutura fez a contratação dela, ela é uma gerente de segurança da informação, que é bastante difícil também ter público feminino. Mas como é que a gente atraiu, né, e chegou na Angelita? Dizendo claramente para o recrutamento, eu quero um volume de currículos iguais, de homens e mulheres. Ótimo. Claro que ser admitido, né, e ser admitida no caso dela, dependeu, obviamente, dos skills técnicos que ela tem, né, dos soft skills que ela apresentou nas nossas discussões. Então, ela não foi contratada porque ela é mulher, mas talvez se nós não tivéssemos dado esse esforço para o pessoal de RH, seria muito mais simples me trazer currículos masculinos, porque tem muito mais profissional de segurança da informação masculinos. Então, acho que a gente também, na liderança, pensar, né, em abrir caminhos para que a gente possa inverter um pouco essa balança, acho que é esse o nosso caminho. E a TI, meninas, é delicioso. Então, para quem estiver me ouvindo, a gente tem muito que mesclar esse time, né? Também, se a gente tiver uma tecnologia só feminina, também não vai dar certo. O negócio é mesclar. E aí, nisso aí, assim, a gente pode ter um ambiente criativo, diverso, mas sendo mulher, inclusive, se essa for a opção, dentro de um ambiente masculino, sem nenhum problema. Como uma empresa especialista em conectar pessoas, a NetGlobe entrega soluções para as empresas estarem cada vez mais alinhadas ao novo. Reúna pessoas. Conheça o escritório do futuro. Lilian, querida, você comentou um pouco sobre as portas se abrem, né? Pessoas que na sua vida foram super importantes, né? Desde daquela irmã, né, que lhe acolheu quando criança, da sua professora de matemática, ou até da querida Lori, que você nos traz aqui. Chega um momento aqui no nosso programa que nós queremos agradecer pessoas, né? Colocar a nossa gratidão, né, por tudo que somos, por tudo que ainda seremos. Eu sei que é um momento que a gente ficaria aqui agradecendo muitas pessoas especiais, mas eu queria abrir esse espaço para que você pudesse trazer um pouquinho, né, quem são essas pessoas, como que elas te impactaram na sua jornada. É um momento de agradecer pessoas. Que delícia. Com certeza absoluta, Renato. É claro que a gente não pode deixar de falar da família, né? Porque é o nosso porto seguro. É verdade. Então, claro que meus pais, acho que, como eu já disse, os meus grandes incentivadores e que me deram o que é essencial, né? Então, meus pais, eu tenho um filho maravilhoso, que teve uma jornada e tem maravilhosa, mas que nasceu de 26 semanas de gestação, então foi um lutador desde que nasceu. Ah, querido. Então, bem pequenininho e Qual é um garoto, chama Arthur. Arthur foi um garoto que, no dia que ele nasceu, a gente olhava para ele e disse, esse menino quer viver, porque ele era muito pequenininho. Há 33 anos atrás, a medicina também era diferente, né? E os prematurinhos eram bem desafiados. Então, com certeza, o Arthur me ensinou, né? Não só a ser mãe, mas entender que desafios acontecem e que a gente tem que superá-los juntos com amor. Né? As coisas se tornam mais fáceis. É verdade. Quando eu olho para a minha carreira, né? E acho que eu te comentei, quer dizer, eu tive professores que em escola pública, né? Eu nunca estudei em escola privada, mas que tinham um amor ao que faziam. Né? Essa minha professora, o nome dela é Cidália. Graças à tecnologia, né, na época ao Facebook, hoje o Instagram também, eu a encontrei. Então eu tenho contato com ela até hoje. Olha, que legal. E eu tenho, assim, ela tinha um boneco que chamava Agapito, que era um boneco desses marionetes. E ela fazia a gente viajar na escola, né, em cima do que era possível, ensinando, inclusive, a própria matemática. E ela usava com os poucos recursos que ela tinha, e ela trazia, né, uma ansiedade para que a gente aprendesse muito grande. Então, a Cidália é alguém que realmente é muito importante. Eu acho que talvez ela não tenha a dimensão da importância que ela tem na minha vida e na minha carreira. Uau!
Depois, acho que a Lori, que eu já mencionei, a Lori foi a pessoa que mais me percebeu como profissional e abriu muitas portas para mim e para muita gente, né? E ela era muito atenta, e ela era atenta ao todo. E ela sempre valorizou, e tem um episódio que eu preciso falar na gratidão dela. Eu, ainda estagiária, nos primeiros dias, eu tive um incidente dentro de uma sala cirúrgica com um médico. Eu fui instrumentar eu derrubei, e ele ficou muito nervoso. Ele pegou a caixa de instrumental, jogou no chão, brigou comigo, eu saí da sala. No dia seguinte, ela me chamou na sala dela. E eu tinha certeza que ela ia me demitir, porque ele era o professor, doutor, né, super de renome. E ela me chamou na sala dela, eu entrei, ela falou, senta. Eu falei, bom, eu vou embora, né? Nisso ele entra. E ela falou, ele veio aqui te pedir desculpas. Ela chamou, hoje ele já é falecido, um médico muito renomado. E ela falou assim para mim, eu não admito, em momento algum, desrespeito. E me contaram que ele te desrespeitou. E ele também me pediu desculpas, e a gente conviveu muitos anos, porque eu trabalhei muitos anos no Oswaldo, e ela me ensinou ali que a gente pode ser o professor, doutor, ou o CIO, ou o CEO, quem quer que seja, a gente não pode perder uma característica que é respeito pelas pessoas. Que passagem e eu era uma linda. estagiária, então a Lori, ela me ensinou, ela me abriu portas e ela me ensinou muito, em tudo isso que ela foi me mostrando. E se eu tivesse que citar alguém do presente, eu citaria a Denise, assim, sem sombra de dúvidas, né? A Denise é uma gestora, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela no Redditor São Luís, e quando eu saí do Oswaldo Cruz, fui primeiro para a Redditor, ela me fez um convite, me abriu uma porta lá, depois me abriu na BP. Mas a Denise tem uma característica, além, obviamente, ela é engenheira, né? Adora tecnologia, então ter uma CEO que adora tecnologia já me é muito bacana. Mas a Denise tem uma característica que ela me faz... Eu durmo tranquila. Em que sentido? Eu sei que eu posso chegar um dia que eu não estou acertando mais, mas eu tenho certeza absoluta que ela vai me dizer que esse dia está chegando. Então, eu não tenho... Você fala, você tem preocupações que amanhã você não esteja trabalhando? Pode ser que amanhã eu não esteja, mas eu tenho certeza que se eu tiver que mudar de rota, por alguma razão, a Denise vai me dizer onde eu estou errando. Ela me dá muito tranquilidade de que se eu não estiver fazendo um bom trabalho, ela me corrige. E que se um dia essa correção não for possível, porque eu não dou mais conta do que ela precisa, eu saberei. Então, isso me dá tranquilidade para trabalhar. Então, eu acho que esse feedback que ela faz de uma maneira muito generosa me dá muita tranquilidade. Então, eu digo que eu durmo tranquila. Não que eu vou ter emprego eterno, mas que se eu precisar me movimentar, eu terei clareza de quando isso precisa acontecer. Que momento bonito, que gratidão bonita. Lilian, Arthur cresce, um grande guerreiro, se desafia, nasce para vencer, e o Arthur passa na USP, na Politécnica, e faz engenharia. É isso? É isso. Você vê como a vida, né? A gente não pode chorar sobre aquilo que a gente não tem, porque a vida entrega para a gente certinho como tinha que ser lá na frente. E um dos momentos mais bacanas para mim, Renato, foi no dia que eu sentei no anfiteatro da Escola Politécnica, no dia da formatura do Arthur. A hora que chamaram o nome dele, para mim, assim, foi um fechar de ciclo, né? Onde eu disse, nossa, eu queria tanto isso para mim, e a pessoa que eu mais amo na vida está aqui, fazendo esse pedaço. Então, Deus é bom e olha pela gente, a gente tem que acreditar nisso. Momento de emoção. Muito obrigado. Obrigada a você, Renato. Valeu. Obrigada por me permitir reviver isso, né? Sempre Muito bom. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Lilian. Que Nada. momento incrível, momento de emoção, momento de vida. E é isso aqui que nós estamos buscando. Parabéns pela sua história. Obrigada, Renato. Obrigada pela Valeu. oportunidade de estar aqui e reviver tudo isso. Amém.